vários outros sonhos também. E falando comigo, me dando direcionamentos, falando o que ia fazer. Aí a minha filha acordou, faltou uma parte. Aí eu falei pro Senhor, Senhor, me visita de novo à noite e fala comigo. Aí à noite, novamente, o anjo do Senhor veio de novo no fenotipo daquela pessoa e falou, ó, realmente estou quebrando isso, estou fazendo aquilo, estou agindo dessa forma. E ó, literalmente, depois daquele sonho, nunca mais Deus quebrou algo no espiritual. Tremendo. São visitações de anjos nos sonhos. Poxa vida, olha José e Maria, os pais de Jesus. Foram visitados por anjos do Senhor, por Gabriel, nos sonhos. José também foi visitado pelo Senhor, José né? No sonho. Não, digo José no Egito, né? sim. Mas estou falando de anjos, né? Uhum. Porque Gabriel visita Maria e José nos No sonhos. sonho, verdade. Entendeu? Né? Visitou também o Zacarias, né? Zacarias. Então, assim, a gente precisa entender que é uma ferramenta que a gente tem. Existe um dom que está por trás do dom de sonhar, sabia disso? O dom por trás do dom de sonhar é o dom de profecias. Então, a pessoa que tem o dom de profecias, ela pode buscar em Deus para esse dom ser ativado nela, que é o dom dos sonhos. O dom de sonhar e o dom de interpretar sonhos. Eu sempre falo que José e Daniel são os profetas oníricos da Bíblia, os profetas dos sonhos. Perceba que a vida deles está ligada a sonhos. E o que eles ouviam de sonhos, eles tinham capacidade interpretativa, porque eles tinham revelação da parte de Deus. Tinham capacidade de sonhar de forma profética e tinham capacidade de interpretar o profeticamente. Você pode perceber que Faraó sonha, ele fala assim, mas isso os sábios deles, os magos, não sabiam interpretar. Ele fala assim, mas isso é simples. São 7 anos de fartura, são 7 anos de fome. Levanta uma pessoa de estirpe, de nobreza, uma pessoa que seja administrador por excelência para cuidar isso para você. Aí o Faraó fala assim, mas essa pessoa tem que ser você. Quer dizer, ele era um profeta. Daniel, mesma coisa. E Daniel é esse aqui, ó. Olha isso aqui. Daniel, ele recebe o dom de sonhar através de uma mudança alimentar. Jejum. Não é jejum. Mudança alimentar. Ele não jejua, ele muda a alimentação. Jejum também. Ele vai ajudar e ativar. Mas já começando pela mudança alimentar, você já equilibra o seu corpo para um corpo alcalino, que a gente fala. Você vai alcalinizar o corpo, um corpo saudável. Isso já vai trazer um despertamento espiritual para você muito profundo. Você sabe que a maioria dos escritores seculares, eles jejuam para escrever livros. Porque a capacidade mental ela fica mais elevada. Sim. Então isso é extraordinário. Parece que o lado de inspiração do seu cérebro é ativado, né? Sim. A inspiração vem, a inspiração chega. Sim. Mas então o senhor falou o que são sonhos. E quais são os sinais de ataques espirituais no sonho? Tem vários, né? Então, por exemplo, tem coisas, como eu disse, tá? Vamos lá, repetindo aqui para o pessoal ouvir. Existem coisas que são fisiológicas, coisas que são psicológicas e coisas que são espirituais. Às vezes é tudo junto e misturado. Mas, por exemplo, ataques espirituais nos sonhos. Paralisia do sono. Não vem me falar, a paralisia do sono, pastor, é algo somático, queridos. Olha, tem vários experimentos científicos e olha só, a maioria aqui que está nos assistindo já teve paralisia do sono, é aquela sensação de estar sendo enforcado. E olha, quem tem visão espiritual vê a entidade do lado enforcando ela, às vezes em cima dela. É aquela sensação, já teve isso? Sim. Você querer se mexer e você não consegue. Eu já tive essas experiências. Eu já tive algumas vezes e eu só consegui se mexer quando eu comecei a clamar o sangue de Jesus. Isso mesmo. Ou seja, era espiritual. E eu já tive experiência assim também, de eu querer me mexer, eu falava assim, em nome de Jesus. E eu escutava o bafo e o rosnar do bicho. Nos meus ouvidos. Por quê? Estava furioso. E eu falava, se vir quente eu tô fervendo. Entende? Por quê? Porque eu sabia que eu estava ali, tinha uma batalha e tal, mas a paralisia dos sonos é um dos ataques espirituais que é muito comum nessa questão aí do sono. A pessoa tem um ataque, uma paralisia, e aí, quando você tem uma questão dessa, por algum motivo, que às vezes até a gente desconhece, mas podem ser ataques, situações que vêm contra você,
repreenda em nome de Jesus. Começa a dar uma ordem, comando, mesmo nos sonhos, porque esses sonhos são lúcidos, vívidos, né? Você sente ali aquela situação, inclusive fisiologicamente, é algo espiritual, mas você está sentindo ali. Você está sendo sufocado de alguma forma, né? Começa a repreender, porque certamente o Senhor te visitará nessa situação. Além de sufocado, você entra em desespero, porque você tenta se mover e você percebe que você não consegue mexer braços, pernas, nem nada. Há um sufoco espiritual. Isso aconteceu comigo quando eu estava morando em Santos. Eu estava congregando em uma igreja lá no Morro do José Menino, Assembleia de Deus, Ministério de Santos, e todo sábado eu fazia o plantão do socorro espiritual. Eu ficava na igreja o dia todo, em propósito de jejum, atendendo os irmãos, orando, fazendo culto e trabalhando com libertação. Aí teve um dia que me chamaram para orar por um irmão que estava acamado, totalmente debilitado. Eu fui lá, orei pelo irmão, abençoei a vida dele, determinei cura na autoridade do nome de Jesus e voltei para casa, né? Quando eu volto, e eu deito para descansar um pouquinho para ir para o culto à noite, de repente eu adormeço. Eu não dormi porque eu tinha acabado de deitar. Eu adormeço e eu sinto... Não vi. Eu só senti que tinha algo tentando me sufocar de todas as formas. E eu tentava me mexer e eu não conseguia. Tentava mexer e não conseguia. E eu gritei. Mas o grito não saía nenhuma voz e tal. E aí eu comecei a repreender. Tá repreendido, em nome de Jesus, tá repreendido. Mas também não saía a voz. Aí, de repente, algo veio sobre mim e falou, grita pelo sangue. Aí eu comecei, sangue de Jesus tem poder. Não saía a voz. Era só de forma mental, sangue de Jesus tem poder. Sim. Quando saiu a voz, saiu rasgado, com todo o barulho possível. Sangue de Jesus tem poder. E aí eu tive aquela sensação que algo levou este ser que estava tentando me sufocar para o lado de fora. E aí eu reagi, entendeu? Então, mas é o que você está falando, né? Pode ser até o território também, sabia? Às vezes você vai dormir fora, num local que você desconhece, e ali tem algo espiritual, territorial, e aí o inimigo vem contra. Detalhe, nesse dia eu ouvi ele dizer assim, ó, o que é que você está fazendo aqui? Sim. Detalhe. Agora, outra coisa, a gente está falando de paralisia. Outra coisa que é interessante também, masturbação sonambulista. Hã? Não. Masturbação sonambulista. Por quê? É muito comum, infelizmente, tem pessoas que se masturbam à noite dormindo. Mas aí é ejaculação noturna, normal, não é? Tem coisa que é ejaculação noturna normal. Poluição noturna. Poluição noturna, ou é chamado de emurese, né? Mas não é nesse caso. Exemplo. Eu já peguei um caso de um apóstolo... Calma aí. O que o senhor está falando é que a pessoa chega mesmo a se masturbar dormindo. Qual é o nome que você falou? É masturbação sonambulista. Continua o apóstolo. Já peguei um caso de um apóstolo, há muitos anos atrás, eu dei um curso na internet chamado A Batalha Espiritual na Sexualidade, e ele veio compartilhar comigo o que tinha acontecido com ele um dia antes. Ele falou assim para mim, pastor, eu estava num culto maravilhoso anteontem. Foi tremendo, Deus me usou outras pessoas lá, mas à noite, olha o sonho que ele teve. Olha o sonho. Ele teve um sonho que ele via mulheres, assim, umas 7 mulheres lindíssimas, como ele nunca viu no planeta Terra. Cada um de um cabelo diferente, mas o fenotipo era de mulher mesmo, mas era uma afeição, assim, de uma beleza extraordinária. E ele ficava como se fosse encantado por aquilo. Era um homem casado. Mas era muito diferente. De repente, aquelas mulheres que ele via, elas ficavam assim, como que eu posso falar? Arredias e se afastavam. Porque ele escutava alguém dizer assim, uma delas dizer, ela chegou. Quando ele olhava, vinha uma outra mulher lindíssima, mas era como se fosse a chefe delas. E ele olhava assim, e aí ele acorda no meio dos tapas, porque a mulher acordou, ele estava se masturbando, e ela vendo aquilo, ele dormindo, casos reais, tá? Misericórdia. Eu tô te falando de casos que a gente já tratou. Aí a mulher batendo a mulher assim, a esposa dele. Batendo assim, né? Ela é uma mulher de Deus, ela viu que era algo ali espiritual. E ele dormindo, tentando acordar, e ele dormindo e se masturbando.
Por quê? Porque ele foi atacado por aquela mulher, que na realidade não era uma mulher, eram entidades ali da área sexual. Muito provável que no dia anterior ele confrontou alguma entidade do sexo e que visitou ele. E ele estava se masturbando dormindo. Isso acontece com muitas pessoas. Como eu disse, por que esse podcast é interessante? Porque é uma coisa privativa. Muitas pessoas já tiveram experiências como essas, pastor. E não contam. E não conta porque não tem. É uma coisa privada, é uma coisa pessoal da pessoa. A ex-bruxa Oladjumuke Adewi, que já veio aqui algumas vezes, uma pessoa muito especial.